Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ferb, meu nome é Isabela e aqui a gente compartilha histórias. Faz um tempo já que eu não posto vídeo aqui no YouTube, já tem uns 2 meses. Eu até tenho algum material gravado, mas eu também não consegui editar porque meu notebook estava muito lento, agora eu coloquei um SSD nele, então tá bem melhor. E aí, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar o meu Reading Wrap-Up, igual o pessoal faz lá fora, né? Wrap-Up é basicamente trazer um geral aqui sobre as minhas leituras dos últimos meses. O último que eu trouxe foi de março e abril, e aí agora eu vou falar das leituras de maio, junho e julho. Já adianto que tem muito livro aí, tem 26 livros eu contei. Isso porque no mês de maio eu li muito, só que o mês de junho foi mais ou menos, e o de julho tem uma diferença muito grande. Mas tudo isso se deve às coisas que estão acontecendo na minha vida e que... Ai, tem muita novidade, tem muita coisa legal pra contar pra vocês. Vai sair um vídeo sobre, então já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos e bora lá pro vídeo. Pra me ajudar, eu vou usar meu book journal. Eu comecei a usar esse ano, é bem simples, eu só peguei esse caderno sem pauta e eu só faço anotações. Eu coloco o nome do livro, quem escreveu, a nota que eu dei, como que eu li, se foi por e-book, se foi por livro físico, e comentários gerais. Eu acho que isso tem me ajudado bastante a tentar produzir conteúdo aqui pra internet e também pra me ajudar a me lembrar, né? E aí, pra começar, vamos falar de quem? Dela mesma, a nossa Vi Schwab maravilhosa, com o livro Túnel de Ossos. Eu acho que foi no Halloween do ano passado que eu li o primeiro, A Cidade dos Fantasmas. A trilogia acompanha Cassie Blake, uma pré-adolescente que consegue enxergar fantasmas, enquanto ela faz uma viagem pela Europa junto com os seus pais, que estão produzindo um programa de TV que fala sobre o quê? Fantasmas. É muito engraçado como a Vi Schwab consegue trazer esse quê de uma leitura voltada para um público mais jovem, só que ainda dá um medinho, dá um friozinho na barriga. Depois eu li em e-book o livro The Bride Test, da Helen Hong. Esse livro acabou de sair aqui no Brasil. E, ai, que livro! Pra quem não lembra, pra quem não conhece, pra quem nunca viu falando sobre... Os Números do Amor é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida, um dos melhores romances. Eu panfleto demais esse livro. E The Bride Test, ele é meio que a continuação, ele vai seguir o primo do protagonista de Os Números do Amor. Ele é um garoto que tem autismo, e aí a mãe dele, querendo que ele vá pra frente no relacionamento, que ele finalmente se case, vai atrás de uma noiva pra ele no Vietnã. E aí a gente tem aqui como se fosse um casamento por conveniência. É um livro muito gostoso de ler. A nota da autora me fez chorar. Gente, esse livro, ele é uma preciosidade. Leiam. E aí, essa época, comecinho de maio, eu tava fazendo a minha mudança, então eu ouvi vários audiobooks. E aí, o próximo livro que eu finalizei foi o audiobook de The Roommate. Esse livro, ele é assim, uma menina... É muito bom. Uma menina querendo finalmente conseguir sair da friend zone, combina com seu melhor amigo de se mudar para Los Angeles e morar com ele. Porém, assim que ela chega no apartamento, ela descobre que o melhor amigo dela deu no pé e alugou o quarto dele para uma pessoa totalmente desconhecida. E aí, conforme ela vai conhecendo esse roommate, essa pessoa com quem ela está dividindo o apartamento, ela descobre que ele é um ator que trabalha no entretenimento adulto. E aí, ela cresceu num ambiente, assim, extremamente quadrado, digamos assim, numa família super tradicional, só que ela vai começando a sentir algo por ele. Ele começa a mostrar pra ela um lado da vida que ela nunca tinha conhecido antes. E esse livro é super divertido. Ele fala sobre essa indústria também do entretenimento adulto, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E dá pra ver que a autora realmente buscou estudar sobre para poder trazer no livro, e foi muito legal, eu aprendi muita coisa com isso. O próximo audiobook que eu finalizei foi Instruções para Dançar, da Nicole Yoon. E esse livro, ele tem como se fosse um realismo mágico, no qual a protagonista, assim que ela vê um casal se beijando, assim que ela vê duas pessoas se beijando, ela consegue enxergar o futuro desse casal. E aí, por conta disso, ela começa a evitar as pessoas
pessoas ao redor dela, as melhores amigas dela estão namorando, ela não quer ver elas se beijando porque ela não quer saber o que vai acontecer. E ao mesmo tempo ela também está começando a criar um relacionamento com uma pessoa e ela fica com medo do que vai acontecer quando eles se beijarem. O final, eu acho que ele foi um pouco desnecessário, ele tirou um pouco pra mim a mágica do livro, mas ainda assim é um livro que eu tava buscando ler algo sobre dança e entregou muito isso, então eu gostei, de maneira geral vale a pena. E aí nós vamos para um dos melhores livros desse ano, que é All My Rage, da Tabata Here. Esse livro vai ser publicado agora no final de agosto, se eu não me engano, com o título Toda Minha Ira. A capa brasileira está, ó, belíssima. Mas assim que esse livro lançou, pouco tempo depois, eu já estava muito curiosa, tinha muita gente falando sobre. Eu marquei muita coisa nesse livro porque ele é simplesmente fantástico. Eu nem sei se eu consigo trazer aqui uma sinopse desse livro, mas ele vai contar a história de dois adolescentes que são paquistaneses/americanos. E eles vão tentando sobreviver à adolescência, ao ensino médio nos Estados Unidos, com essas raízes paquistanesas, com famílias que estão em situações difíceis. E é muito lindo, a gente tem um romance entre os personagens, mas acima de tudo a relação entre eles, a relação entre a família deles. Eu realmente acho que eu não conseguiria fazer jus a tudo que esse livro foi pra mim, a tudo que eu aprendi com ele, a tudo que eu chorei, porque eu chorei horrores, horrores. Mais um livro do Victor Martins. Esse ano eu tava lendo todos os livros dele e esse é o último que faltava. Mais uma vez, Victor Martins entregou tudo. Eu li esse livro de uma vez só, porque ele é muito gostoso de ler. Vai contar a história de um adolescente que acabou de terminar o ensino médio e ele não sabe muito bem o que fazer da vida. Tá lá, trabalhando numa cafeteria da Paulista, até que ele encontra um cara com o qual ele já cria toda uma fanfic. Literalmente, ele escreve uma fanfic dele e desse menino. Então, assim, é um livro muito divertido, mas ele também, por vezes, muito triste, porque o protagonista é gay e ele tem pais que são extremamente tradicionais, por assim dizer. Então, assim, ele é um livro que aborda temas super importantes. É um livro gostoso de ler, é um livro que traz esperança. Victor Martins, né? Victor Martins é muito rei. Então eu resolvi ler, finalmente, Nick and Charlie, a novela da Ellie Salzman. Pra quem não sabe, dentro do universo de Heartstopper, a gente tem várias histórias. E Nick and Charlie foi escrita após Um Ano Solitário, porém antes de Heartstopper por si. Só que ela se passa depois de Heartstopper. Enfim, esse livro, ele foi escrito, essa novela, na verdade, né? Foi escrita antes de Heartstopper. O que faz com que algumas coisas sejam um pouco diferentes na personalidade dos meninos comparado ao que a gente vê na HQ. Então, assim, eu não gostei muito. A questão principal, que é como se fosse um plot de separação deles, é uma coisa que pra mim não é um assunto do qual eu gosto muito, mas foi ok, deu pra matar um pouco de saudade dos meninos. Gente, vem agora uma das maiores decepções desse ano, infelizmente. Eu li Under One Roof, da Ellie Hazelwood. No primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre como eu tava empolgada pra ler Love and the Brain, depois de ter lido The Love Hypothesis no ano passado. The Love Hypothesis já saiu no Brasil como a hipótese do amor. Só que Under One Roof, ele é uma novela que mostra dois personagens que eles são meio que obrigados a morar junto, porque a protagonista, ela recebeu uma casa como herança da sua professora, que era a mentora dela, né, durante os estudos acadêmicos, e lá ela tem que dividir a casa com um sobrinho dela. E aí é aquela coisa, né, eles no começo se odeiam, depois vão ficando juntos, só que eu não sei, eu não achei que foi muito bem escrito. Enquanto eu lia, eu me diverti muito, eu me diverti nos diálogos, porém quando foi chegando pro final, foi tudo muito apressado. E o principal, que foi a cena hot pra mim tiveram vários problemas dela. Eu não gostei, eu tava super empolgada, só que não rolou pra mim. Eu li mais um conto, porque, né, eu lembro até agora, tipo, foi certinho os dias, mas poucos dias depois que eu tinha me mudado, eu tava querendo ler coisas rápidas. Eu li Constelação, da Malu Costa Curta. E foi um conto super gostosinho de ler, ele tem representatividade Yassi. Não vou contar muito da sinopse, porque como é um conto, passa muito rápido, só que vale a pena ler, é muito gostoso, o final me surpreendeu.
Pra continuar a nossa onda de audiobooks, porque dá pra ver que foi um período ali do mês de maio que eu tava, tipo assim, enquanto eu arrumava a casa, arrumava o guarda-roupa, as coisas, o meu quarto, eu ficava ouvindo audiobook, tava lendo coisas curtinhas. E aí eu li Fúria, da... como que é o nome? Yamila Sayed Mendes. Ai, que livro bom, gente! Eu queria ter ele físico para mostrar para vocês, porque, meu Deus, esse audiobook, ele é incrível. Ele mostra a história de uma garota argentina, e se passa na Argentina mesmo, tá? E essa garota, ela tem o sonho de ser uma grande jogadora de futebol. O irmão dela já está nessa carreira, só que os pais dela nem sabem que ela joga, porque é aquela coisa daquele ambiente machista, sabe? E ao mesmo tempo ela tem um amor de infância que foi pra Europa jogar lá na Itália, e ele volta, né, numa semana ali de férias, e aí todo mundo fica, nossa, é a sua oportunidade, mas ela fica assim, cara, mas eu não quero ser a esposa de um jogador de futebol e ficar rica por causa disso. Eu quero ser rica, eu quero ser uma jogadora de futebol. E aí o livro vai trazendo essas nuances. Ai, incrível. Sem contar que, assim, o audiobook é muito bem produzido. Ele é narrado em inglês, né? Mas existem várias frases em espanhol. A pessoa que faz a narrativa, provavelmente ela é argentina, porque ela tem um sotaque ali presente. Olha, tudo pra mim. Foi um dos melhores audiobooks desse ano também. Eu li em Deeper Waters, eu li o e-book dele, mas pouco tempo depois ele chegou no Brasil, em Águas Profundas. Eu fiquei muito atraída pelo livro, pela proposta dele de trazer uma coisa meio de tritão com um príncipe, uma coisa meio navio pirata. Era isso que eu sabia, e essa atmosfera é muito gostosa. Só que eu achei ele algumas vezes uma narrativa um pouco devagar. A trama política, ela não foi a melhor, na verdade ela foi super previsível, só que ainda assim foi bom, mas o principal é o romance, porque o romance foi muito fofo, eu fiquei torcendo por eles, muito gostoso de acompanhar. Agora aqui mais uma leitura da Malu Costa Curta. Eu tava muito empolgada pra ler esse livro, porque eu sabia que ele ia ter uma vibe um pouco Percy Jackson, já que a gente tá acompanhando 3 pré-adolescentes enquanto eles fazem uma missão, né? E, ai, que livro gostoso também de ler. A Manu, ela tem uma escrita muito divertida, ela tem um humor muito presente, então muitas vezes eu dei risada. Eu acho que vale muito a pena se você realmente está buscando algo desse gênero. Porém, isso não significa que não tenha momentos de tensão, momentos em que eu realmente achei que alguém ali ia morrer. A gente sofre, né? A gente sofre porque a gente se apega aos personagens. Tem romance slow burn, bem slow burn mesmo. Também, né, eles têm os seus, por volta de seus 13 anos, mas é um livro também cheio de representatividade. Ele é um livro que tem uma mitologia própria. O mundo que a Malu criou é um mundo, assim, muito fascinante, então recomendo. Isso é uma obra-prima, entendeu? Isso aqui, gente, foi incrível. Se você consegue, né, ler em inglês, se você consegue ouvir audiobook, olha, eu recomendo fortemente essa experiência da leitura junto do audiobook, porque isso foi, assim, o auge da minha vida literária, vocês não estão entendendo. Lovely War, ele traz um pouco de fantasia, porque nós temos a deusa Afrodite contando, dentro de uma situação específica, contando a história de amor de 2 casais durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso que chama Lovely War. E enquanto a gente vai acompanhando essa história, a gente tem a narração não só dela, mas também de outros deuses, como Ares. Então a gente vê muito da guerra acontecendo. Nós temos um protagonista negro e foi um livro que me fez aprender muito, porque eu nunca tinha sequer estudado. Eu fiquei chocada, gente, porque assim, ensino médio e tal, mas eu fiz uma faculdade de relações internacionais, eu estudei sobre as guerras e eu nunca tinha ouvido falar sobre a comitiva de soldados negros que estavam lutando pelos Estados Unidos. Nessa época, né, na Primeira Guerra Mundial, o segregacionismo racial ainda existia nos Estados Unidos, porque ele só acabou na década de 60. E aí, o batalhão de soldados negros era separado dos soldados brancos.
E aí o livro ele traz várias questões a respeito disso, que assim, eu fiquei chocada de nunca ter ouvido falar sobre isso antes, sabe? Então assim, além de ter histórias de amor linda aqui, duas, né, histórias de amor lindas aqui, ele também traz toda essa parte histórica que é incrível. A autora depois no final fala sobre onde buscar essas informações. E sobre o audiobook que eu comentei, uma das protagonistas é uma pianista. E aí o audiobook, em várias vezes, toca um piano de fundo. Ai, é muito gostoso, gente. Ai, é lindo, é lindo, é lindo. É uma obra-prima. Nessa onda de livros incríveis, eu tenho aqui Book Lovers, da Emily Henry. Depois de ter lido os anteriores dela, Beach Read e People You Meet on Vacation, eu fiquei muito feliz de ter feito a pré-venda dele, porque eu consegui pagar um preço bem legal e eu ainda usei um cupom que a Amazon me deu. Então eu paguei tipo uns R$ 40 nesse livro. Eu fiz bastante marcações dele também, porque ele se tornou o meu preferido da autora. A gente tem aqui uma agente literária que vai fazer uma viagem para uma cidade do interior junto com a sua irmã. E lá nessa cidade ela reencontra um agente literário que numa época assim eles se conheceram, não foram com a cara do outro, e agora ela meio que se vê numa situação em que, bom, é uma cidade pequena, então ela fica encontrando ele nos lugares. E agora ela também vai ter que trabalhar junto com ele num livro específico lá na história. E é simplesmente muito bom, porque o livro, ele traz um pouco dessa relação entre irmãs, né, entre ela e a irmã dela que estão fazendo essa viagem. E ele traz, né, essa história de amor. E é simplesmente, eu não sei, tem tantos quotes nesse livro, tantas coisas que me impactaram. Ele é muito bom, o jeito como é construído. E o personagem, gente, ele virou o meu crush supremo. Né, sério. Ele junto com o Michael de Os Números do Amor. Ai, que homens! Nossa, eu amo esse livro demais, eu amo. Falando em personagens que a gente ama, Our Violet Ends. Ai, meu Deus! No meu último vídeo de Reading Wrap Up, que foi de março e abril, eu encerrei o vídeo falando de These Violent Delights. E aí eu finalmente li a continuação dele. Ai, como eu sofri! Fiz bastante marcação também. Aquela angústia de saber o que vai acontecer no final, mas ao mesmo tempo todos os outros personagens secundários também são incríveis. Eu sofri muito. Eu acho que o final foi muito justo à história, foi muito justo a todos os personagens, ao que eles viveram. E vira e mexe, eu me pego lembrando desse livro. Se você não sabe sobre o que é a história, volta lá no vídeo anterior, leia, veja um pouco sobre o que é These Violent Delights, mas saiba que basicamente é um reconto de Romeu e Julieta. Fala sério, né? Não tem como não sofrer. Aí agora a gente tá falando de coisas bonitas, de sofrimento, e aí a gente fala sobre Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Esse livro eu tava com... Assim, muita gente falava que chorava, e eu pensei, será que eu vou chorar? Ao mesmo tempo que eu tava com essa expectativa de chorar, eu não tava, porque ele é um reconto sobre a história de Aquiles, então se você lembra da mitologia e tudo mais, você sabe o que vai acontecer no final. Só que ele é narrado do ponto de vista do Patroclo, e é uma história de amor entre os dois, e principalmente eu acho que é uma história de devoção do Patroclo com o Aquiles, porque o jeito que ele narra Aquiles, você pensa, cara, esse Aquiles realmente ele foi o quê? Né? E aí, foi um livro muito gostoso de ler, eu gostei muito da leitura, eu gosto muito de mitologia. Tiveram algumas partes que eu achei que estavam um pouco parado, então assim, de maneira geral, eu não acho que, pra mim, ele tenha sido o hype que ele teve, né, porque ele foi um sucesso daí do TikTok. Mas ainda assim, foi um livro muito gostoso, eu acho que vale sim a pena, né, a leitura. E eu só não sei se por enquanto eu tô a fim de ler Circe, da mesma autora. Acho que eu vou dar um tempinho e quem sabe no futuro. O que foi esse lançamento de Luzes do Norte, da Jill Domingues? Esse livro a autora publicou independente e o sucesso foi tanto que a Galera Record republicou, né? Lançou, eu acho que foi em maio mesmo que ele saiu. E foi um livro que eu li assim, muito rápido, ele tem menos de 300 páginas. É uma história muito gostosa, é uma história sáfica entre uma caçadora
e uma espécie de uma princesa. Ela não é exatamente princesa, mas ela é filha do cara mais rico da cidade. E aí esse cara contrata essa caçadora pra cuidar de sua filha, pra ser meio que a guarda dela. E aí as duas vão criando uma amizade. A caçadora começa a ensinar a princesinha a se defender, a lutar. Só que ao mesmo tempo estão acontecendo alguns crimes na cidade, então a gente tem um quê de mistério no livro. É muito interessante. E o mais interessante é que normalmente em livros de fantasia a gente tem a fantasia acontecendo e de pano de fundo o romance, no qual normalmente primeiro a fantasia se resolve e depois o romance. Aqui não, os primeiros 50% do livro são totalmente focados no romance. E aí, a partir do momento que esse romance já meio que tá estabelecido, a gente começa a acelerar a parte da fantasia. Tanto que, assim, pra mim ele é muito mais um livro de romance do que de fantasia, de fato. O plot, ele foi previsível do meu ponto de vista. Eu já imaginava o que ia acontecer, mas ainda assim não fez com que o livro perdesse seu brilho. Na Corda Bamba, da Kelly Reid, esse livro, ele já foi muito aclamado, tanto lá fora, quanto acho que aqui também. Eu não sei se aqui, eu acho que ele não teve o mesmo hype que lá fora. Porém, vocês já assistiram o filme Run, o filme Corra? Eu acho que ele tá disponível na Amazon Prime. E se você sabe que filme é esse, você vai entender a vibe desse livro. Nessa história a gente tem uma babá que num dia quando seus chefes ligam pedindo pra ela levar a menina para um outro local, porque eles tiveram um incidente em casa, ela leva essa menina para um supermercado e ela tá tentando distrair a menina enquanto eles resolvem a situação lá na casa. E aí ela sofre uma questão ali super racista, porque uma pessoa chama o segurança acusando-a de sequestro, simplesmente porque ela é uma garota negra, a menina é uma menininha branca, ela fala que ela não tá vestida apropriadamente porque ela tá com roupas de festa, e aí é criada toda uma situação, e a partir disso o livro começa. A gente vê a relação dos chefes dela, a gente vê um possível novo relacionamento da protagonista, e é um livro, assim, bizarro. É um livro que fala muito sobre o racismo. Eu acho que dá pra gente tirar muita coisa disso. E é uma leitura muito fluida, muito gostosa de se fazer. E falando em leituras gostosas, temos aqui Romance Real da Clara Alves. Ai, quem me conhece sabe que eu amo Conectadas da autora. Eu acho que a Clara Alves é uma das melhores autoras nacionais que a gente tem. Eu simplesmente amo a escrita dela. E dessa vez tem uma temática que eu amo, que é realeza. Inclusive, fiquem ligados porque vai ter vídeo recomendando livros de realeza aqui, fica spoiler. Mas nós temos a nossa protagonista, uma jovem que acaba de perder sua mãe e vai morar com o pai na Inglaterra. Um pai que ela não tem um contato próximo há muitos anos, desde que ele abandonou a família para ir para esse novo país. E lá ela conhece uma garota misteriosa que também tem origens brasileiras. E juntas elas descobrem Londres, enquanto ela tenta lidar com a situação em casa, tenta entender qual que é dessa garota. Ela encontra ela fugindo do Palácio Real, e aí do Palácio de Buckingham, e ela fica, o que essa menina tava fazendo no palácio? O que ela tem a ver com a família real? Ai, é um livro muito gostoso de ler, super fluido, eu li num dia só, recomendo muito. Avisos, da Mari Lucioli, é uma fantasia nacional que me conquistou, porque em primeiro lugar tem múltiplo ponto de vista, eu simplesmente amo múltiplo ponto de vista. E quando eu falo múltiplo é porque tem 6 pontos de vista dos nossos 6 personagens principais, e eu acho que isso traz uma perspectiva sobre a história de uma maneira muito legal. Porém, eu diria que a personagem principal é a Ieko. Ela... Como é que eu posso explicar? Aqui a gente tem os humanos, e além dos humanos, nós teremos 3 outros tipos de seres. E a Ieko, ela faz parte desse tipo de ser, que eles são meio humanos, meio pássaros. E assim, só isso já trouxe uma perspectiva super legal, uma coisa que eu nunca tinha lido antes. E aí, durante uma cerimônia, ela recebe a mensagem da sua deusa dizendo que ela deve ir para a terra dos humanos, porque tem algo de errado ali acontecendo. E aí, a partir disso, existem muitas tramas políticas, existe uma guerra acontecendo entre esses povos. Existe talvez um romance ali, com talvez umas pessoas, um enemies to lovers, bem slow burn. Então, é um livro
fantástico, com uma mitologia, com uma magia muito diferente do que a gente está acostumado. Tiveram alguns pontos, por exemplo, esse romance, ele estava sendo bem slow e de repente as coisas deram tudo certo, digamos assim. Foi uma parte meio rápida, porém não fez com que perdesse o brilho, dei 5 estrelas, amei esse livro. Viúva de Ferro, eu tava muito empolgada para ler esse livro. Eu sigo El Tori lá no Twitter e ele é muito, muito, muito divertido e assim, os tweets são hilários. Então, sabe quando você conhece a pessoa por trás da história e você fica com medo de ler? Eu tava com um pouco de medo, com um pouco de receio de não gostar. Só que eu amei. No começo, eu tava sentindo um pouco de receio, porque eu tava pegando uma vibe meio quebrando o tabu. Sabe quando tem um livro que ele quer ser tão diferentão e ele quer falar tanto sobre questões sociais que se torna uma coisa meio quebrando o tabu mesmo? No começo eu tava ficando meio assim, só que conforme o tempo eu fui entendendo, na realidade, o feminismo por trás desse livro é assim, fantástico. Além de toda a representatividade LGBTQIA+, que também é incrível. O romance aqui, pra mim o romance foi uma das principais partes. É um livro de ficção científica misturado com distopia, com um pouquinho de fantasia. Mas aí a pessoa veio aqui falar do quê? Do romance. Mas a parte da ficção científica, ela foi muito maluca. Tinha coisas que eu tava lendo e eu não entendia. Eu dei 4,5 pro livro até por causa disso, porque tinham coisas que eu não entendia. E eu falei, vou continuar lendo aqui, porque eu é que sou meio burrinha mesmo, não tô entendendo nada. Porém, o final, ele teve um plot twist ali que eu tava imaginando, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito surpresa. Então, eu recomendo. É uma leitura muito diferente também. Já chegando no mês de julho, eu li Os Quatro Ventos, da Kristen Hanna. A Kristen Hanna é uma autora que eu nem conhecia, porém eu li 2 livros dela que eu tinha ganhado de forma totalmente aleatória, isso em 2019, eu tinha ficado apaixonada. E esse lançamento dela no ano passado, nos Estados Unidos, ele foi o livro de ficção mais vendido, de acordo com o New York Times. Só que ele chegou aqui no Brasil meio flopado. Porém, que livro? É um livro de ficção histórica, então ele vai acompanhar a vida de uma mulher que está tentando lutar pela sua família após o período da Grande Depressão nos Estados Unidos, né, em 1929. E é surreal como às vezes a gente esquece como coisas básicas são importantes na nossa vida. Por exemplo, a água. O que a falta de água não faz na vida de uma pessoa? Porque aqui, além da crise econômica, a gente vai acompanhar a seca que assolou o sul dos Estados Unidos nessa época. E aí a protagonista tentando lutar na fazenda em que ela vive com a sua família. Depois eles tentam... ficam naquela coisa de vamos sair daqui, não vamos sair daqui. É uma história familiar, um drama familiar. Ela tentando manter o relacionamento com o marido dela. E assim, eu não acho que seja um livro para todo mundo. Eu acho que você tem que gostar dessa vibe. Mas se você gosta desse tipo de livro, aí não tem como, você vai se apaixonar. Agora, a gente vem pra polêmica. Por quê? Eu nem tenho mais o livro aqui pra mostrar pra vocês, porque eu já vendi, eu li ele físico, mas assim que eu terminei de ler, eu coloquei na Shopee e vendi. Que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu não gostei desse livro. Ao longo da leitura, tinha muitas coisas que me agradavam, mas quanto mais eu penso nele, mais eu tenho ódio. Não é ódio, mas é ódio. É que assim, de maneira geral, eu pressentia já que eu não ia gostar, sabe? Eu sempre via as pessoas falando sobre, aí eu ficava com o pé atrás, um pé à frente, ficava meio desconfiada, suspeitava de que eu não fosse gostar. Porém, 2 dos melhores booktubers, na minha opinião, amam esse livro. Várias pessoas que eu gosto, que sigo, gostam desse livro, mas ao mesmo tempo outras pessoas que eu gosto não gostaram desse livro. E tudo que eu posso dizer estou do lado do time de pessoas que não gostam muito do livro. Personagens são muito presunçosos, o relacionamento deles é muito tóxico. E eu sei, né, existem vezes que a intenção do livro é justamente representar isso, né? Pessoas normais, beleza. Mas eu não sinto que, por exemplo, quando as pessoas falam sobre esse livro e o relacionamento entre personagens, eles não falam sobre como esse relacionamento é tóxico. A Marianne, a protagonista principal, ela é cheia de
questões que precisavam ser resolvidas com um psiquiatra, com uma psicóloga, porém ela é rica pra caramba e o livro não mostra ela indo atrás disso. O outro personagem até começa no final, né, uma psicoterapia, mas assim, isso que o pessoal fala, ai, porque é um livro pra quem tá nos seus 20 anos, porque gera muita identificação. Eu não sei se é porque eu já passei dos 20 e poucos, né? Eu já tô entrando nos 26, eu já tô na parte adulta mesmo, né? Quando eu vou responder formulário, não é de 18 a 24 e depois de 25 pra cima. Eu já tô me sentindo como velha. Então eu não sei, não funcionou pra mim. Porém, acho que valeu a pena a leitura pra descobrir se funcionaria ou não. E o último livro lido de julho foi Children of Blood and Bone, da Tomi Adeyemi. Esse é um livro já de 2018, porém ele estava com um pouco de hype aqui no Brasil, eu acho, por volta do ano passado, 2020. E é uma fantasia maravilhosa, é uma fantasia young adult, então você precisa entender que você tá lendo, né, uma fantasia com personagens novinhos. Porém, ai, que delícia, que sabor. No começo eu tava meio assim, porque é um livro que tem aquela formulinha básica que a gente tá acostumado, sabe? De um governo distópico, um governo ruim, que faz um segregacionismo com as pessoas. Aqui nesse caso, as pessoas que tinham magia perderam e todos os que eram magos, todos os adultos foram mortos e a nossa protagonista perdeu a sua mãe. E ela sofre exclusão da sociedade por ser filha de uma pessoa que possuía magia, por ser uma pessoa que deveria ter magia, e também por ser uma pessoa de pele escura, porque aqui a gente tem uma questão muito interessante, que é o segregacionismo entre negros de pele clara e negros de pele escura. Porque ele tem aquela questão dos personagens que estão indo atrás de uma missão, porque ela é a escolhida para salvar o reino. Então, como eu falei no começo, eu tava meio assim, é um pouco do mesmo? É e não é, porque a fórmula é a mesma, porém a forma como a autora faz isso é fantástico. Sem contar que aqui a gente está inspirado na mitologia da Nigéria. A autora é nigeriana e ela inspirou muitas coisas dentro do seu país. Então isso faz com que tenha as suas singularidades nos termos, nos nomes, na forma como o livro é escrito. Os personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Eu amei demais esse livro e eu já tô super empolgada para ler o próximo. Esses foram todos os livros que eu li nos últimos meses. Ufa! Eu quero tentar fazer esse vídeo a cada 2 meses. Vamos ver se eu vou conseguir no futuro. Mas muito obrigada para você que assistiu até aqui. Deixa seu like, me diz quais foram as suas melhores leituras do primeiro semestre, porque afinal aqui eu resumi basicamente metade no meu primeiro semestre, né? Um beijo e até a próxima. Tchau!